Bora devorar? Ele é o Will. Ela é a Ká. E nós somos os Devoradores de Mídia. Bom, gente, hoje a série é uma indicação de um outro amigo nosso, chamado Trevisan. Trevis, muito obrigada. Eu amei a série. É um suspense do jeito que eu gosto, suspense psicológico. Ela tem uma trama toda... como que fala? Mística. Ai, sei lá. Olha, ela é muito sinistra. Confusa. Vale muito a pena. Então a gente vai tentar, de uma maneira clara, mas sem dar spoiler, É difícil porque falar pra vocês. a série é bem complexa. Ela é densa, né? Ela Complexa. é muito... Uma coisa liga na outra, só que como ela passa presente e passado, a gente vai... Viajando nesse... Exatamente. A gente vai fazer o possível pra deixar vocês curiosos, pra que vocês assistam, Mas a série é boa. né? Te faz Eu pensar. também gostei. Dá pra entender tudo no final. Bom, essa série chama Por Trás dos Seus Olhos. Ela é baseada no livro. De que autora a produção? Da Sarah Pinborough. O Will vai colocar em algum lugar aqui Vai da aparecer. tela. Logo aparece aqui. Então, vale muito a pena assistir. Com criança, eu não aconselho, porque assim, se a gente é difícil de entender, a criança vai ficar completamente perdida. Confusa, sim. Então, é muito... Pra quem gosta de suspense psicológico, não tem nada assim sobrenatural, monstro, susto, não tem nada disso. São pessoas com probleminhas psicológicos Sim. que se relacionam. Então a gente vai contar a história agora. Bom, a série começa com a Louise, que é uma mulher negra, linda, mãe de um menino maravilhoso, Exato. fofo demais, numa cidade. E aí ela combina de sair com uma amiga, encontrar ela num bar. Isso, faz tempo que ela não vai, que ela tá Isso. solteira depois de ter separado Do pai da criança. do pai da criança. E aí ela consegue uma babá pra ficar com o filho, se troca, se coloca belíssima e sai. Isso. E aí chega nesse bar, ela já tá com vinho na mão, né? Isso, Trocando tá mensagem com a mandando- amiga. Você não vai vir? Aí a amiga fala que teve um problema que não pode aparecer. Ou Ela- seja, ela tomou um bolo. Toma um bolo. Ela paga o vinho e levanta pra sair, larga o vinho lá. Nessa que ela vira pra sair do balcão, ela esbarra em um homem, Exato, derruba a bebida dele, exato. e aí ela se condói com aquilo e fala, não, eu vou pagar uma nova bebida pra você. E ela pede uma nova bebida pra ele, pega o vinho que tava pela metade ainda dela, E eles vão sentar pra conversar. bate papo a noite toda, e no final da noite eles se beijam e cada um segue seu rumo. Acabou. Ninguém sabe nome, ninguém sabe quem é, quem trabalha, onde trabalha, nada. Beijo de balada. Já fez isso que eu sei. Aí, continuando. Aí, no dia seguinte, como um dia qualquer, ela se troca, ela vai, leva o filho dela na escola e vai pro trabalho dela, porque ela é secretária de uma clínica psiquiátrica. E aí eles estão esperando, né? Porque vai chegar o novo associado da clínica, um novo psiquiatra. Pra surpresa, O O cara- rapaz que ela beijou um dia anterior. ele acabou de chegar na cidade. E aí ela vê que é ele, numa fresta da porta, na conversa com o sócio majoritário, o dono da clínica, e ela se esconde. Então, nesse dia, ela ainda passa despercebida, ela foge dele, vamos dizer assim. Porque ela, olha a situação, né? Você conhece o cara, você não sabe quem é, no dia Saia seguinte você justa. descobre que o cara é seu chefe. Saia justa. Desgraça pouca não pode. E aí, mas assim, ela não ia ter como fugir dele, porque ela ia ser a secretária dele. Tem uma outra senhora que é secretária, mas ela ia ser específica dele. Então, no dia seguinte, eles acabam se encontrando e eles fazem aquele acordo de que não aconteceu nada, eu não te conheço, aqui dentro a gente não se conhece. Trabalho é trabalho, Trabalho é trabalho, eu sou casada e acabou. vida que segue. Só que aí fica essa tensão sexual ali, né? Não tem como. Eles não... Um não dá em cima do outro, Não, né, Will? É mas- uma coisa bem... Mas tem os olhares, né? Sim, mas eles não. Eles Não. se tratam como funcionário Sim. e chefe, tá tudo certo. E assim vai até metade do seriado. Até onde ela consegue segurar. Exato. É bem isso. Só que aí ela segue a vida, né? A rotina dela normalmente. Só que esse psiquiatra, ele é casado. Ele é casado. E assim, essa história é um pouco confusa, a gente vai tentar fazer ao máximo pra gente... Ela é Explicar. confusa, mas ela é muito boa de assistir, porque assistindo é fácil de entender. A gente tá tentando ver como é que a gente explica. Isso. Então, assim, a Louise, que é a secretária,
ela apresenta quadros de terror noturno. Então ela tem o mesmo pesadelo. Então, assim, eles vão contando várias histórias ao mesmo tempo paralelas. Sim, acho Então, cada um ali específico. Exatamente. Então a dela o problema da Louise ela tem terror noturno. Um sonho assim perturbadíssimo, que ela sai num corredor cheio de pano, procurando, gritando o nome do filho. Isso. Só que nesse terror noturno, ela levanta e anda pela casa, sonâmbula. Correndo o risco de cair da varanda, em uma dos pedaços do filme. Então, a gente tem este problema que é o da Louise. Agora a gente vai pro problema do casal. É um casal bem frio, né? E assim, a relação deles é uma relação bem estranha, porque assim, qual é o nome dela? Adele, ela é uma pessoa sozinha, que vive trancada dentro de casa. Ela não tem família, porque a família dela, que eles acabam contando um pouco mais pra frente, o pai e a mãe, eles sofreram um acidente, morreram num incêndio na fazenda da família. Então ela ficou sozinha com o marido. E aí, o marido, ela é uma pessoa que toma muitos remédios. Muito remédio. E a relação dela com o marido é bem distante, assim, né? Ele Muito. trabalha muito e quando ele chega, mal dá atenção pra ela. Então, assim, às vezes você nota ela na cozinha fazendo jantar pra esperar ele, além de chegar atrasado, ele não come com ela, já tá deitado, ele passa, dá uma olhada na porta, vai dormir. Conversam, né, Will? Vai dormir em outro quarto, vai dormir em outro lugar da casa. Não tem olhares, não tem bom dia, não tem... A relação amorosa ali é muito fraca, muito Não tem distante. nada, exatamente. Muito distante. Ela tá sempre de branco, a maioria das vezes que ela tá na casa, assim, de... assim, a casa é branca com cores sóbrias, né? Sim. Bem clean, que é o que as pessoas falam, que não tem cor nenhuma. E ela também anda dessa maneira. Ela tem cara de francesa, ela tem o cabelinho todo assim, bem branquinha e tal. Só que você olha que ela não é uma pessoa normal. Essa idade ali... Passou longe. Então, assim, você tem, paralelo ao problema da Louise, você tem o problema conjugal, Sim, né? Você tem aquele problema conjugal ali. E paralelo ainda vem um passado da Adele, que quando ela tinha uns 18 anos, ela tava num hospício. Uma clínica psiquiátrica. É que o problema dela é tão sério que eu gosto de chamar de hospício. Ela tava nessa clínica psiquiátrica e lá ela tem um melhor amigo que é o Robert. Isso. Então eles se drogam com heroína dentro da clínica, super escondido, porque a clínica era severa mesmo. Isso, e é um lugar bem descampado, assim, eles ficam perto Parece de árvores. Sítio, né? Bonito, né? Eles têm um campo, tudo pra... A maioria das vezes eles estão pendurados nas árvores, assim, conversando nas árvores. E eles têm uma relação mais de amizade mesmo, sabe? O Robert, ele tem esse terror noturno que a Louise tem, só que ele é bem pancada, né? Ele é bem pancado, mas... Era melhor amigo da também. Então isso, ela tem uns 18 anos, o David, ele tá terminando a faculdade de psiquiatria nesse momento. E ele fica como tutor? O tutor, sim. Tutor de todo o dinheiro dela, porque os pais morreram, ela era menor de idade, mas como ela é maior de idade, mas como ela tá... Ela tem sanidade mental, ela Exato. não tem autonomia Ele que cuida, pra cuidar. porque só tem ele também, ela Sim. não tem mais ninguém. Então ele que cuida de toda a parte do dinheiro dela. E ela tá querendo sair de lá, ela fala dele o dia inteiro pro Robert, né? Sim. Que ela vai casar, que eles vão ser felizes. Então assim, nessa parte você ainda vê que ela tem esse sentimento, que ela ama realmente o David nesse momento. Sim. A gente nota que o Robert é um cara muito livre, assim. Dentro da clínica você nota as conversas dos dois, E ele é muito judiado também, né? Sim. Porque ele não tem, a família dele, eu não sei se ele não tem pai nem mãe, a irmã pouco liga pra ele, ele é drogado. Então tem tudo aquilo que a gente já falou em outros vídeos, sim, do sim. que a droga faz com a pessoa e com a O família. abandono familiar, né? Exatamente. Então assim, ele é uma pessoa sozinha e perdido. Isso. Guarde essas informações da clínica. Isso, guarda. Aí, vamos voltar pra vida real, né? Isso aí é o passado. O presente, vamos voltar pro presente. Voltar pro presente. A Louise andando pela cidade. Depois de ter deixado o filho na escola. Isso, voltou pra rotina, né? O trabalho, o filho, Tal. andando pela cidade, ela esbarra com a Adele. Cai o celular, aquela confusão toda de esbarrou. Posso deixar uma pergunta? Pode. Será que é coincidência? Aí esbarra, as duas trocam telefones e aí começam a trocar mensagens, marcam café. Elas vão no café e a Isso. Adele pede pra ela não contar nada pro marido. Porque Elas se encontraram. Porque na conversa, ela fala que ela é secretária. ela fala que ela é secretária. A Adele, jura?
Então não conta que você me encontrou, porque ele não sabe que eu saio de casa, ele é muito Exato. preocupado. Porque assim, no momento, com o passar dos episódios, a gente nota que o marido, ele liga pra ela o tempo todo, pra esposa. Ela passa uma impressão de marido como chama? Controlador, Isso. super protetor, só que a Louise não sabe o porquê. Exatamente. E assim, ela toma muito remédio, então ele liga pra saber se ela tomou remédio, se ela tá em casa. Se ela não tá em casa, ele sai da clínica correndo e vai pra casa pra saber onde ela tá. Exatamente. A gente não entende ainda muito esse descontrole Exato. e esse super controle dele e esse descontrole dela, né? Então, isso é uma parte já de dúvida que a gente fica Exatamente. boa parte da trama. Por que ela é assim, né? Por que que ela é assim e por que que ele a trata assim. Exatamente. Então já tem essas duas vertentes. E aí ela fica nesse segredinho, troca mensagem, mas a outra E a Adele cada vez mais vai entrando na vida dela, né? Exatamente. Vai querendo pagar a academia, vão pra academia junto. preocupada, né? E a outra, a Luísa se doa mesmo na amizade, assim. A gente Sim, vê isso, sim. que ela E aí- preocupada e culpada por ter ficado com ele. Exato. Ela lida com esses dois sentimentos, né? De preocupação pela opressão que ela sofre Isso, pela amiga, Isso. a preocupação pela nova amiga e o medo e a culpa de ter ficado com ele. de ter ficado com o cara. E aí, E aí, um belo dia, a Adele aparece com o olho roxo. Olho roxo assim, gente, ela tomou um murro. Ela ficou com metade do rosto. E ela é muito branca, então aquela... aquela pessoa que se aperta, ela fica roxa. Exato, O murro destruiu a cara da mulher. exato. E assim, ela não conta pra ninguém como aconteceu, mas quem assistir vai ver. E a Louise acaba... Ela acaba fazendo de uma maneira que a Louise acredite que ela apanhou do David. Ou seja, do marido. É o que tudo... Gente, imagina, uma pessoa controladora. A mulher não pode sair, não pode viver. E ninguém sabe o E porquê. ninguém sabe por quê. E de repente ela aparece de olho roxo. Automático. Você tá ali, aqui a única pessoa que tem contato com ela é o marido. Exato. E Só ele é que agressivo. nessa que a Louise fica sabendo disso, infelizmente, pra Louise, vamos dizer assim, que depois vocês vão saber por quê, eles acabam se envolvendo sexualmente. Sim, ela não Porque consegue segurar mais e os dois se envolvem. exato, porque ele não tem carinho em casa, a gente não entende o porquê, né? A Exatamente. gente não sabe qual que é a relação dos dois. E os dois, Louise e David, eles acabam tendo uma relação. E é uma relação, assim, que eles se dão super bem. Sim. Ela escuta ele, ela conversa com ele, essas coisas todas. E quando ela descobre que ele bateu, aí ela já fica na defensiva. Poxa, se bateu nela, eu quero saber por quê, porque eu posso ser a próxima. Sim. Então ela se sente culpada pela amiga por estar traindo a amiga. O medo, Medo, porque ela pode ser a próxima vítima do cara. sim. Então, assim, são muitos conflitos que acontecem quando vira um triângulo amoroso. E ainda mais assim, tem momentos que mostra assim, eles num bar, ou ele tá muito bêbado, ao invés de ir pra casa, ele vai pro apartamento casa dela. que ela tá sem o filho, aí eles ficam na casa. É uma É, história. essa relação deles, ela fica mais intensa quando o menino sai de férias com o pai e vai pra França, se eu não me engano. Exatamente. Então ele vai ficar, acho que um mês, alguma coisa assim, na França. E nesse um mês ela tem a casa livre pra ela. Aí ela acaba se rendendo aos encantos de David. E aí, nesses momentos assim que ela se rende e tal, ela se apaixona mais ainda, então a dúvida dela só aumenta, né? Porque ao mesmo tempo que a esposa coloca medo, ela vê que o marido não é tudo isso que a outra tá falando. Então você imagina a dúvida. Exatamente. Sabe, é o bom moço, mas quantos psicopatas são bons por aí, né, Camila? A gente conhece muito. Tô falando de série. Eu tô falando da Camila. Bom, foco, Will. Aí o que acontece? Com tudo isso que acontece, a relação delas tá intensa também de amizade. Porque a Adele, ela vai se enfiando dentro da vida da Louise. E quando acontece deles se encontrarem, ou rolar alguma coisa entre eles, a Adele sempre dá alguma cutucada ou alguma fisgadinha naquilo ali, dando a entender que ela sabe, dando a entender que ela viu alguma coisa. Só que a Louise faz assim, ela viu como? Tipo, eles estão dentro do apartamento dela. Então, assim, eles tomam muito cuidado, no escritório ninguém sabe, no consultório ninguém sabe que eles têm uma relação, porque eles são super profissionais lá. Então, assim, a dúvida sempre fica, como é que ela sabe? Como é que ela sabe, cara?
Não pode contar, isso daí é o spoiler Principal. morto, não dá. Então, gente, aí vocês vão ter que ver pra saber. É. Só que assim, a série ela te leva por um caminho tortuoso de dúvidas e você só entende, você só consegue amarrar todas as histórias Acho que nos últimos capítulos. É o final do negócio. Porque... Só que assim, as histórias que vão acontecendo vão te prendendo, porque você quer saber o porquê. Exato. Por que aquilo tá acontecendo, como ela viu, como ela conheceu, por que a outra tá com medo, e qual que é a história real da Adele, qual a doença dela, qual o problema que ela teve, por que ela ficou internada. Bom, nós temos... Vamos mais um paralelo. Nós temos uma parte da série, no caso, que mostra quando o Robert sai de férias e ele vai ficar com a Adele numa casa de fazenda dela. E nessa casa de fazenda eles ficam sozinhos boa parte do tempo. E o David vem de final de semana e faz amizade com o Robert, porque eles realmente são amigos. É como se fossem irmãos, né? Sim. Eles acabam, pela loucura deles, eles viram irmãozinhos na loucura. E aí... Quanto tempo internados juntos também, né? Anos, né? Então. E aí, o que acontece? E como ele não tem família, ela também não Se tinha juntaram. irmão. Se juntaram. E aí o David tem que voltar pra faculdade, que nesse tempo ele tá na faculdade, e ela fica lá com ele. Quando o David retorna, que eu acredito ser no finais de semana, né? Uhum. Ela tá desesperada, chorando muito, porque aconteceu alguma coisa com o Robert. Né, Will? Segura a língua. E aí, o que aconteceu com o Robert? Não vou contar, eu seguro ou solto? Bom, então essa é mais uma questão do filme. Nessa relação do Robert, da Adele e do David, a gente nota que existe assim um pouco de inveja, ciúmes e platonismo. Porque eu acho que o Robert era apaixonado pelo David. Dá tudo a entender. Dá tudo a entender que eles eram... Eles não, um era apaixonado pelo outro. Robert era apaixonado platonicamente pelo David. Porque Porque ele quer chamar atenção de todas as formas, ele tem ciúmes quando eles vão pro quarto. Sim. Ele fica ouvindo os dois transarem. Exato. É umas coisas assim, bem doentias, assim, sabe? Uma coisa... Amor, então, tem problema mesmo. Então, e mostra bem isso, assim, é bem evidente isso. E acontece alguma coisa com ele, eles dão um jeito. Exato, e aí eles já carregam. Então, assim... o filme deixa a gente com dúvida na relação dos dois, no que a gente não sabe quem matou os pais. Exatamente. Se foi ela que matou, se foi o David que matou. Ou se foi um acidente mesmo. Ou se foi um acidente. Se foi algum assassinato, foi por dinheiro. Porque o David acaba ficando com o controle de tudo. Exato. Então, assim, e a Adele é muito rica. Então, assim, se foram mortos, foi por dinheiro. A questão foi dinheiro. Aí você vê, eles continuam juntos, mesmo dessa maneira fria que a gente estava falando, pelo dinheiro ou pelo segredo que eles têm com o Robert. E mais uma coisa, será que o controle do David em relação à Adele é pra manter ela doente, pra ele continuar tendo controle sobre esse dinheiro? Será que se ela ficar boa, ela não pode tomar tudo dele e seguir a vida? Porque cria essa vertente também. Sim. Sabe, você controlar alguém, colocar essa pessoa como inválida, como dopada e você continuar ali manipulando tudo. Esse seriado devia chamar Dúvidas. Porque são várias, né? Dúvidas. Era muito mais legal o nome desse negócio. Exatamente. Então a gente tem o paralelo disso. E aí a gente volta pro presente de novo com nessa conversa toda das meninas. A Louise acaba contando pra Adele que ela tem os quadros de terror noturno. Sim. E a Adele pega um caderninho, um caderno mesmo, que o Robert escrevia, porque ele também sofria disso. Então ele pega o caderno, é como se faz... Um tratamento da terapia. É como se fosse um modo de fazer para que você não tenha aquilo. Um script. Isso, ela vai seguindo todos os passos dele. E nesses passos ele fala que ela tem que achar uma porta no sonho, no pesadelo dela, que aquela porta vai salvar ela do terror noturno. Sim. E ela acha primeiro uma besteira, depois ela começa a fazer e ela realmente Funciona. acha duas portas. A primeira porta que livra ela do terror noturno. Do terror noturno e a segunda que vocês vão ter que assistir pra ver que serve, né? Exatamente. Então a Adele acaba ajudando, mas com que interesse? Só por ser amiga? A Adele é amiga da Louise?
Ok. Se você acha que é, tá bom. Lembrando que a Adele, ela, na série, ela é a pessoa mais tranquila e boa que pode se imaginar que seja. Sim, e ela tem... eles fizeram a caracterização de uma mulher super frágil. Exatamente. De muita fragilidade, que o marido é super protetor. Então, assim, você vê nela como se fosse um vidro, né? Um bibelô de vidro, que qualquer coisa ela pode quebrar. Exatamente. E sensível demais, Isso. sentimentalmente falando, sabe? E ela chora. E a ela... Louise já não, ela é uma mulher guerreira, que ela teve o filho, Mas ela solteira. batalha, ela trabalha pra dar tudo pro filho, e ela tem uma relação até que razoável com O ex-marido. com o ex-marido. Mas a vida dela roda em torno do menino. Então, assim, ela é muito carinhosa. Então, assim, você já vê que são duas pessoas totalmente diferentes. Sim, é isso mesmo. E aí, assim, a série segue nisso, né? Nesses contextos. Só que, assim, a gente caminha pro final, né? No final, as coisas começam a ficar um pouco mais claras, assim, né? Então, porque assim, a gente, com toda essa super proteção, com esse controle, a gente acaba desconfiando se o David é o dissimulado ou a Adele que é o problema maior da história. Quem é o psicótico ali, a gente acaba não sabendo até o final. Tem hora, tá parecendo aquele quem matou Sarah, né? Porque, só que aí são duas pessoas. Então, assim, tem hora que você fala assim, nossa, esse marido dela é o problema. Ele é o monstro. Depois você pega e fala assim, peraí. Ela é louca. Ela é louca, ela tem problema. Ou são os dois. Então, você fica nisso até os capítulos finais, que aí é mostrado o que acontece, acontece tudo. Eu acredito que não vai ter terceira temporada. Mas deixou o gancho pra segunda bem grande. Por quê? Porque assim, como é baseado num livro, eu não acredito que o livro se estenda muito. Eu não vi que o livro tem 1, 2, 3. Ele é único. Uhum. Então eu acredito que pare ali. Mas se parar ali já é uma puta história. Porque assim, ela te leva a pensar várias coisas dos dois, do casal. A Louise, a gente não tem momento nenhum de dúvida. Qualquer dúvida. Ela fica em dúvida com relação às coisas, mas ela é uma pessoa super íntegra. Mesmo tendo caído na conversa ou no desejo dela de ter um relacionamento com o David. Ela é falha como um ser humano comum. Exato. Mas eu tô falando assim, ela não tem. Você não fica em dúvida que ela é louca. Não, ela só tem esse problema do terror noturno, mas é uma pessoa sã, é uma pessoa normal. E mostra a vida dela, o carinho com o filho, o trabalho dela, as preocupações. O Joey era um amor. As preocupações. Né, do Yu. Ele era um doce. Então aí a gente já não é apegada, mas tô falando assim, a gente em momento nenhum duvida da sanidade dela. Não. Agora, do marido, do casal, a gente fica que a gente não sabe quem é quem. Quem é o louco. Porque tem um que manipula e uma outra que inventa um monte de coisa. E além do marido dar todos os remédios pra ela, que a gente fica naquela dúvida, tá querendo controlar ou tá cuidando? Porque como ela é doente, ele pode estar dando porque ele é psiquiatra e tá cuidando da mulher. Uhum. Né? Ele pode estar fazendo isso. Mas será que é isso? A gente tem também... Ela, além dela ficar meio, não drogada, mas assim, meio calma demais por conta dos remédios, ficar mais lerda, né? Mas assim, ela também continua se drogando desde o tempo do internato. Da internação. Hospital psiquiátrico. Ela continua se drogando, então, pro marido não ver braços nem nada, ela se droga no meio do dedão, entre o dedão e o indicador. É indicador também do pé? Eu acho que sim. Bom, no meio ali. Então o marido não sabe e ela assim, ela capota horas. Tanto que teve uma situação que a Louise acha que ela tá morta, que ela tá toda desfalecida no sofá, ela quebra o vidro pra tentar ajudar a amiga, no caso, né? E aí fica todas essas dúvidas de... Mas ele sabe que ela se droga, ele dá o remédio pra ajudar. E ela pede o tempo todo pra ela não contar pro marido essas coisas, né? Todo. Então ela trava a outra também. Porque... Então, mas aí depois ele acaba descobrindo e ele fica muito chateado com a Louise, porque ele fala, você não sabe quem ela é. E aí a Louise fica mais em dúvida ainda. Gente, olha, a coitadinha da Louise fica... Ela vai ficar louca até o final do seriado. Quem ela é? Será que ela é ela? Ela é ela? Será? Eu acho que é. Só vai saber quem assistiu, gente. Só vai saber quem assistiu. Polêmica. Bom, então acho que é isso, né? Fica a dica da série.
Se o Robert morre, quem mata. Quem que é cada um? A Luísa é essa, gente. Isso a gente pode falar, né? Pode, Isso pode, a gente pode spoiler. Spoiler bom. Ela é Spoiler bom. Agora, quem é o psicótico? Será que o David é tão manipulador e dissimulado desse jeito? E cadê o amigo? Assistam. Vale a pena. Assistam, manda, Comentários, comentem, ativa o sininho, curtam. compartilhem. Escreve pra gente se você gostou da série depois de assistir. Quantas estrelinhas? Eu dou 10, porque eu sou apaixonada. Eu tô precisando. Eu vou comprar esse livro pra eu ler Ó, os detalhes. depois de tantos baseados em fatos reais que a Camila reclamou, Nossa, tinha que vir reclamou, uma. essa aqui ela se empolgou pra Exato. falar. Nossa, é maravilhosa essa. Mas a série é muito boa, eu dou 10 estrelas também. Trevisan, muito obrigada. A gente adorou a série. 10 estrelinhas também. 10 estrelinhas. Vale a pena. Vale a Vale. pena. Ah, e a nossa próxima vítima mudará de ideia por conta do amor?